Esta criança nasceu no Malawi, uma das nações mais pobres da África. Seu futuro parecia sombrio, marcado pela fome, pobreza e a luta para sobreviver, possivelmente trabalhando em plantações por apenas $1 por dia. Mas então, algo extraordinário mudou sua vida para sempre. Há 16 anos, ele foi adotado por Madonna, uma das cantoras mais ricas e famosas do mundo. Num instante, passou de uma vida de dificuldades na África para o conforto de uma luxuosa mansão em Londres. Como tem sido sua jornada desde então e como ele está hoje? Fique conosco enquanto analisamos mais de perto a incrível evolução de David Banda. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. Vamos lá! Se você nasce no Malawi, a vida é uma batalha desde o início. Mais de 2/3 da população vivem em extrema pobreza, e para muitos, sobreviver é uma luta diária. Impressionantes 70% dos malauianos vivem com menos de $1,90 por dia, um valor tão irrisório que as necessidades básicas se tornam luxos. Algumas famílias são tão miseráveis que enfrentam escolhas impensáveis: abandonar seus filhos ou vê-los morrer de fome. Na cabeça delas, um orfanato, por mais precário que seja, ainda é um lugar onde a criança pode pelo menos encontrar comida. Esse foi o destino cruel de um garotinho chamado David Banda. Nascido em meio a dificuldades em 24 de setembro de 2005, ele nunca conheceu sua mãe. Ela morreu de AIDS apenas alguns dias depois de trazê-lo ao mundo. A doença já havia levado seus 3 irmãos mais velhos, deixando seu pai, Johan Banda, sozinho, consumido pelo luto e por decisões impossíveis. Johan era um agricultor, um homem que trabalhava duro nos campos de cebola e repolho, que rendiam pouco. Sua casa era um lugar de escassez. Nunca havia comida suficiente para todos. Com uma nova esposa e filhos para sustentar, o peso de mais uma boca para alimentar se tornou insuportável. Assim, quando David tinha apenas 2 semanas de vida, seu pai tomou a dolorosa decisão de deixá-lo em um orfanato. Ele nunca voltou para visitá-lo, sabendo, no fundo do coração, que jamais poderia trazê-lo de volta para casa. Nos primeiros 13 meses de sua vida, David viveu à sombra da morte. Ele lutou contra a malária e a tuberculose, doenças que tiram a vida de tantas crianças malauianas antes mesmo de aprenderem a andar. Nenhum parente veio visitá-lo. Ele era apenas mais um órfão sem nome, perdido no mar de almas abandonadas. Sua sobrevivência parecia nada menos que um milagre. Então, em 2006, o impossível aconteceu. Uma mulher do outro lado do mundo, um dos rostos mais famosos do planeta, viu a fotografia de um menino frágil de 13 meses. Essa mulher era Madonna. Aos 48 anos, ela não era apenas um ícone global do pop, mas também uma mãe, uma filantropa e uma mulher em busca de algo mais. Ela havia conquistado a indústria musical, construído um império e era casada com o cineasta Guy Ritchie. Seus 2 filhos, Lourdes e Rocco, nunca haviam conhecido a privação. E, no entanto, apesar de sua riqueza inimaginável, sua fortuna havia sido recentemente estimada pela Forbes em $590 milhões. Havia uma parte dela que ansiava por um tipo diferente de legado. Durante anos, Madonna esteve profundamente envolvida em trabalhos humanitários. Dessa vez, seu foco se voltou para um dos países mais pobres do mundo, o Malawi. A nação do sul da África enfrentava uma devastadora crise de HIV/AIDS, deixando quase 1 milhão de crianças órfãs. Determinada a ajudar, Madonna cofundou a organização Raising Malawi, uma instituição de caridade voltada para fornecer ajuda, educação e cuidados médicos às crianças mais vulneráveis do país. Mas ela nunca imaginou que sua missão mudaria sua vida para sempre. Um dia, enquanto visitava um orfanato chamado Home of Hope,
Madonna caminhava entre fileiras de berços repletos de bebês abandonados. O ar estava carregado com o choro de crianças jovens demais para entender seu destino. E então, ela o viu. Um garotinho pequeno e desnutrido, com grandes olhos curiosos. Seu nome era David Banda. Sua mãe havia morrido devido a complicações no parto, e seu pai, sem condições de criá-lo, o colocara no orfanato. Com pouco mais de 1 ano de idade, David estava gravemente abaixo do peso, lutando contra a pneumonia e malária. Para a maioria, ele seria apenas mais uma triste estatística. Mas Madonna viu algo diferente. Algo em seu coração mudou. Mais tarde, ela descreveria aquele momento como amor à primeira vista. Sua assessora de longa data, Liz Rosenberg, reforçou esse sentimento. A expressão de pura alegria no rosto dela era indescritível, semelhante ao momento do nascimento de seus filhos. Uma testemunha lembrou de Madonna, estendendo a mão para dentro do berço, pegando David com delicadeza e segurando-o contra o peito. Pela primeira vez em sua curta vida, ele foi acolhido por alguém que poderia lhe oferecer o mundo. Mas adotá-lo não seria simples. O Malawi não possuía um sistema legal claro para adoções internacionais. Obstáculos burocráticos surgiam no caminho, e os primeiros rumores de polêmica já começavam a circular. Especialistas alertaram Madonna de que seria mais fácil em outros países. Quênia, Etiópia, ambos tinham leis de adoção mais estruturadas. Mas Madonna já havia tomado sua decisão. Esse menino, esse filho, nenhum outro. Antes de seguir em frente, Madonna sabia que precisava encontrar a única pessoa cuja opinião realmente importava. O pai biológico de David, Yohane Banda. Ela queria ouvir sua história, compreender suas dificuldades e, mais importante, saber se ele realmente desejava que seu filho deixasse o Malawi para uma nova vida nos Estados Unidos. Yohane era um agricultor pobre, um homem que já havia sofrido a devastadora perda da esposa no parto e ficado sozinho, sem condições de criar seu filho. Quando Madonna o conheceu, sua resposta foi imediata. Eu sou o pai de David, que foi adotado. Estou muito feliz porque, como você pode ver, há muita pobreza nesta vila. E sei que ele será muito bem cuidado na América, disse ele à Associated Press. Suas palavras pareciam encerrar a questão. Com sua bênção, a adoção deveria ser finalizada. Madonna finalmente poderia levar seu novo filho para casa, para um mundo distante da fome, das doenças e das dificuldades. No entanto, as coisas nem sempre são tão fáceis e simples como ela imaginava. Em 16 de outubro de 2006, David Banda foi levado do Malawi. Mas, em vez de ser visto como um resgate, sua partida desencadeou uma grande polêmica. As perguntas surgiram quase imediatamente. Madonna recebeu tratamento especial por causa de sua fama? De acordo com a lei malauiana, pais adotivos estrangeiros eram obrigados a residir no país por pelo menos 18 meses antes de poderem levar uma criança para casa. Madonna não havia cumprido esse requisito. Grupos de direitos humanos apontaram que no último ano, apenas 3 crianças haviam sido adotadas legalmente, e nenhuma em circunstâncias tão aceleradas. Não demorou muito para que surgissem desafios legais. Críticos a acusaram de usar sua riqueza e influência para contornar as regras, atropelando as leis do Malawi para acelerar o processo. Para alguns, tratava-se de um ato humanitário. Para outros, de uma superestrela privilegiada passando por cima de um sistema de adoção criado para proteger crianças vulneráveis. A reação negativa cresceu rapidamente. Organizações de direitos humanos do Malawi entraram com ações judiciais exigindo uma revisão do processo de adoção. A imprensa, incansável como sempre, retratou Madonna como uma infratora da lei, questionando se ela realmente agiu no melhor interesse de David ou se simplesmente queria uma nova criança como um acessório.
Pela primeira vez desde o início da adoção, Madonna sentiu algo que não havia previsto: medo. Medo de perder David. Desesperada para se defender, ela levou seu caso a uma das plataformas mais influentes dos Estados Unidos. Em 25 de outubro de 2006, Madonna apareceu no programa The Oprah Winfrey Show, enfrentando as acusações de frente. O Malawi não tem leis escritas sobre adoções por estrangeiros, argumentou. Ela insistiu que vinha pensando em adoção há 2 anos e lembrou que, quando encontrou David no orfanato, ele sofria de pneumonia, malária e tuberculose. Há muito tempo venho pensando em adotar uma criança de um país pobre, não apenas do Malawi, para dar a ela uma vida melhor do que teria sozinho, disse com a voz carregada de emoção. Então, em um raro momento de frustração, rebateu a mídia. Eu entendo que fofocas e histórias negativas vendem jornais, mas para mim é decepcionante porque desencoraja outras pessoas de fazerem o mesmo. Ainda assim, apesar do apelo sincero de Madonna, a controvérsia se recusava a desaparecer. O mundo não estava pronto para deixar essa história de lado. Então veio uma reviravolta ainda mais chocante. O pai biológico de David, Yohane Banda, subitamente mudou de posição. Jornais noticiaram que Banda não sabia que adoção significava que seu filho seria levado para o exterior de forma permanente. Ele acreditava que Madonna estava apenas acolhendo David por um tempo, oferecendo-lhe melhores condições de vida antes de devolvê-lo para casa. Eu não entendi o que adoção significava, afirmou. A revelação causou um grande impacto no caso. Madonna ficou atordoada. Meses antes, Banda havia dado sua bênção sem hesitação. O que havia mudado? Para ela, a resposta era óbvia. Ele estava sendo pressionado, suas palavras distorcidas por aqueles que se opunham à adoção. Eles inventaram uma história completamente falsa, disse ela mais tarde. E, de fato, logo ficou claro que Banda estava sofrendo uma pressão implacável. Poucos dias depois da defesa emocionada de Madonna no The Oprah Winfrey Show, ele revelou que organizações de direitos humanos o assediavam diariamente. Ativistas o acusavam de não saber no que havia concordado e o incentivavam a contestar Madonna na justiça. O objetivo dessas organizações é me fazer ajudá-los no processo judicial que eles abriram, mas não vou aceitar isso porque sei exatamente o que concordei com Madonna e seu marido, declarou. Suas palavras deixaram uma coisa evidente. Ele nunca havia vacilado na crença de que David teria um futuro melhor sob os cuidados de Madonna. Madonna, por sua vez, também não cedeu. Em entrevista a Meredith Vieira no Dateline NBC, insistiu que Banda sabia exatamente o que estava fazendo. Ele se recusou a me deixar apenas ajudar a criar a criança. Ele queria que eu o levasse, afirmou. Mas a essa altura, o debate havia se tornado muito maior do que o desejo de um único pai. Tornara-se uma tempestade internacional, um confronto entre a influência de uma celebridade e as leis e a ética de uma nação. À medida que a batalha legal se arrastava, a verdade começou a vir à tona. Yohane Banda admitiu que ativistas de direitos humanos o haviam manipulado, usando sua voz para fortalecer o caso contra Madonna. Mas, por trás da pressão e do circo midiático, um fato permanecia. Ele ainda acreditava que o futuro de David seria melhor ao lado dela. A luta continuou por quase 2 anos, em um amargo embate entre questões legais e convicções pessoais. Finalmente, em 2008, os tribunais do Malawi decidiram a favor de Madonna. A adoção foi oficializada. E assim, o pequeno David Banda, que fora órfão em um dos países mais pobres do mundo, deixou para trás a poeira e as dificuldades do Malawi para uma nova vida em Londres. Um mundo de privilégios, oportunidades e um futuro que seu pai jamais poderia ter sonhado para ele. Desde então, a vida de Dave Banda tem sido extraordinária. Ele pode ter nascido na pobreza, mas o destino tinha outros planos. Sua história não é apenas sobre escapar das dificuldades,
É sobre a família que ele encontrou ao longo do caminho. Embora tenha perdido a mãe biológica ainda bebê, ganhou uma nova mãe que o adorava. Madonna não apenas lhe deu um lar, ela lhe deu um mundo de possibilidades. Quando David tinha 4 anos, Madonna o levou de volta ao Malawi para conhecer seu pai biológico. Ela nunca escondeu a verdade dele. Queria que soubesse de onde veio. Este é o seu lar. Este é o seu pai. Foi um momento de reflexão, uma ponte entre dois mundos completamente distintos. Yohane Banda, o homem que um dia embalou seu filho em uma casa de tijolos de barro, agora se via diante do menino vestido com roupas de grife, vivendo uma vida que ele jamais poderia ter imaginado. A visita de David foi breve, mas marcante. Ele viu com seus próprios olhos o país onde nasceu. As mesmas estradas empoeiradas, as mesmas vilas onde crianças brincavam descalças, a mesma luta que fez seu pai acreditar que a adoção era a única chance de sobrevivência para seu filho. A pergunta permaneceu: será que um dia ele iria querer voltar para sua terra natal? Parecia improvável. Yohane Banda, o homem que um dia temeu perder o filho, não lutou pela guarda. Ele não pediu para David voltar. Em vez disso, fez algo notável. Expressou gratidão. Agradeço a Madonna por dar ao meu filho um futuro que eu nunca poderia ter proporcionado, disse ele. Não havia ressentimento, nem arrependimento. Apenas a aceitação de que o destino de David Banda o havia levado muito além dos limites da pobreza do Malawi para um mundo que nenhum dos dois jamais poderia ter imaginado. A partir daquele momento, o futuro de David realmente mudou para sempre. O que começou como uma adoção controversa transformou-se em uma história de oportunidades, algo que até mesmo Yohane passou a reconhecer como uma bênção. À medida que David crescia, cresciam também as possibilidades diante dele. Ele já não era mais a criança frágil de um orfanato malauiano. Tornara-se parte de um mundo de elite que a maioria só poderia sonhar. Sua família ia além de Madonna, com os filhos mais velhos dela, Lourdes e Rocco, tornando-se seus companheiros mais próximos. Sua infância se desenrolou entre 3 das cidades mais glamorosas do mundo: Nova York, Londres e Lisboa, onde viveu em mansões luxuosas, frequentou escolas de prestígio e teve acesso à melhor educação e assistência médica. Para a maioria das crianças no Malawi, até mesmo a educação básica era um privilégio. Para David, o mundo era sua sala de aula. Mas apesar de todo o luxo e privilégio, uma coisa sempre se destacou em David desde cedo: sua paixão pelo futebol. Não era apenas um passatempo, era uma obsessão. Enquanto sua mãe era um ícone global da música, David se sentia atraído pelo som vibrante dos estádios e não pelos holofotes do palco. Seu talento ficou evidente ao jogar contra meninos mais velhos e experientes, e ele era incansável na busca por aprimoramento. Reconhecendo seu potencial, Madonna tomou uma decisão sem precedentes. Em 2017, mudou-se para Lisboa, Portugal, especificamente para que David pudesse treinar na prestigiada Academia do Benfica, um dos melhores centros de formação de futebol da Europa. A decisão surpreendeu muitos. Mudar-se por amor ou carreira era algo esperado, mas reorganizar toda a vida por causa do sonho do filho? Isso era uma prova da profundidade de sua devoção. E David não decepcionou. Ele não era apenas mais uma criança privilegiada brincando de jogar futebol. Ele tinha talento bruto, disciplina e uma fome insaciável de sucesso. Os treinadores do Benfica perceberam sua dedicação imediatamente. Sua técnica, sua precisão, sua ética de trabalho, tudo nele demonstrava seriedade. Ele não era apenas o filho da Madonna, era um atleta por mérito próprio, provando seu valor a cada sessão exaustiva de treinamento. Com apenas 11 anos, jogava na equipe sub-14 da academia, uma conquista que evidenciava tanto sua habilidade quanto seu potencial. Madonna, apesar das exigências de sua lendária carreira, sempre esteve profundamente envolvida em sua trajetória.
Ela não era o tipo de mãe que ficava à margem. Comparecia aos jogos, assistia aos treinos e oferecia um apoio inabalável. Seu amor por ele não se manifestava apenas em momentos privados. Era público, era intenso, era inegável. Em uma de suas postagens mais emocionantes no Instagram, ela refletiu sobre a jornada de David. David Banda! Não posso acreditar que você cresceu e se tornou esse jovem homem, esse artista, esse atleta, esse ser humano articulado e carismático. Quem diria, quando te conheci no orfanato Home of Hope, no Malawi, bebendo Coca-Cola em uma mamadeira e sem fralda, que você se tornaria essa força da natureza? Era um vislumbre do vínculo profundo entre eles. Um laço forjado não apenas pela adoção, mas por um desejo compartilhado de alcançar a grandeza. David, de muitas formas, estava se tornando um reflexo de sua mãe adotiva. Ele prosperava sob os holofotes, exalava confiança e não tinha medo de desafiar limites. Suas escolhas de moda chamavam atenção. Em várias ocasiões, ele apareceu em eventos usando peças ousadas e fluidas, desafiando as normas tradicionais de gênero. Em um evento em Nova York, ele vestiu um marcante vestido vermelho da Adidas, uma escolha que gerou tanto admiração quanto controvérsia. No Malawi, tais expressões poderiam ter sido impensáveis em uma cultura profundamente conservadora, mas quando sua mãe é Madonna, a rainha da reinvenção, você cresce com a liberdade de ser exatamente quem quiser ser. E David abraçou essa liberdade sem medo. Madonna não poderia estar mais orgulhosa. Ela compartilha frequentemente vídeos das performances de David nas redes sociais, enchendo-o de elogios e admiração. Está claro que seu filho não é apenas mais uma criança privilegiada vivendo à sombra da fama da mãe. Ele tem um talento real, uma presença inegável e uma confiança que reflete a de Madonna. Durante uma participação no The Tonight Show starring Jimmy Fallon, ela falou sobre David com aquele tipo de orgulho exasperado que só uma mãe pode expressar. Ele pode usar qualquer roupa e ficar lindo, sabe? Zrenia, ela disse a Fallon, revirando os olhos de forma divertida. É realmente irritante. Ele veste minhas roupas e fica melhor nelas do que eu. Ele pode até usar um vestido e ainda parecer masculino. Foi uma declaração que capturou perfeitamente a essência da expressão autêntica de David. Seu estilo andrógeno e destemido o transformou em um ícone da moda por mérito próprio. Mas David herdou mais do que apenas o estilo impecável da mãe. A música corre em suas veias. A própria Madonna confirmou isso durante a entrevista com Fallon, radiante de orgulho ao falar sobre a crescente arte do filho. Ele vai acabar sendo um dos seus convidados, disse ela a Fallon com absoluta confiança. Com apenas 16 anos, David já demonstrava sinais de estrelato, cativando o público com seu carisma, talento bruto e presença de palco inegável. Mas ao contrário de muitos filhos de músicos famosos, David estava determinado a traçar seu próprio caminho. Ele não queria simplesmente viver à sombra da carreira lendária da mãe. Ele queria construir algo por conta própria. Aos 17 anos, David ainda fazia parte do mundo de Madonna. Seja desfilando no tapete vermelho do Grammy Awards ou se apresentando com ela no palco, a conexão entre mãe e filho era inegável. Ele até participou da Rebel Heart Tour em 2015, cantando Like a Prayer diante de milhares de pessoas. Um momento surreal para um garoto que havia sido criado em um orfanato no Malawi. A própria Madonna reconheceu essa ligação especial em uma entrevista para a Vogue, admitindo: "Sinto que ele me entende. Ele tem mais do meu DNA do que qualquer um dos meus outros filhos até agora." Agora, aos 19 anos, David está entrando na vida adulta com uma ambição destemida. Recentemente, ele anunciou que estava oferecendo sessões de composição por $5.000, convidando fãs e aspirantes a artistas para colaborarem com ele. A iniciativa foi um movimento ousado, mostrando que ele levava sua arte a sério. Em uma postagem sincera no Instagram, ele compartilhou animado:
Escreva uma música comigo pessoalmente, por tempo limitado, de 8 a 28 de setembro. Apesar de um pequeno erro de digitação na publicação, seu entusiasmo era evidente. Essa empreitada veio acompanhada de outro marco importante. David se mudou da casa de Madonna para morar com sua namorada de 21 anos, Maria Atuesta. Como parte de sua jornada rumo à independência, David também tem oferecido aulas virtuais de violão, demonstrando seu comprometimento em aperfeiçoar seu talento. No entanto, a vida fora do conforto das mansões multimilionárias de sua mãe não tem sido isenta de desafios. Em uma transmissão ao vivo no Instagram, ele revelou que a adaptação à independência financeira trouxe algumas dificuldades. Eu adoro. Não estou sozinho. Tenho minha namorada, mas eu adoro. É maravilhoso experimentar a sensação de estar com fome às 9 da noite, perceber que não tenho dinheiro suficiente para comprar comida e sair à procura de algo. É divertido ser jovem. Compartilhou ele, capturando tanto a empolgação quanto as dificuldades da recém-descoberta vida adulta. A internet, no entanto, não ficou convencida. Preocupados, fãs especularam se David estava enfrentando mais dificuldades do que admitia, o que o levou a esclarecer a situação. Em uma postagem posterior, ele tranquilizou a todos. Para todos que estão preocupados, minha mãe me apoia muito. Ela sempre me apoiou. Estou muito feliz com minha vida, e não estou vivendo nas ruas passando fome. Por favor, parem de se preocupar, está tudo bem. Apesar de estar construindo sua própria trajetória, o vínculo de Dave com Madonna continua inabalável. A relação entre eles vai além de mãe e filho. É uma parceria criativa. Recentemente, ele se juntou a ela na Celebration Tour, um espetáculo grandioso que teve seu ápice em um show gratuito deslumbrante no Rio de Janeiro. Mas David não estava apenas nos bastidores torcendo por sua mãe. Ele subiu ao palco, guitarra em mãos, e tocou ao lado dela enquanto ela interpretava alguns de seus maiores sucessos. Foi um momento marcante que não apenas reforçou sua conexão com o universo de Madonna, mas também evidenciou sua própria evolução artística. Porém, por trás das performances eletrizantes e da agitação das turnês mundiais, Madonna enfrentou uma batalha pessoal. Em 2023, ela sobreviveu a uma infecção bacteriana que colocou sua vida em risco, uma experiência que a deixou abalada, mas profundamente grata. E, em meio a tudo isso, seus filhos, incluindo David, foram sua maior fonte de força. Em uma emocionante postagem no Instagram, ela refletiu sobre o apoio inabalável que recebeu durante sua recuperação. Na véspera do nosso 80º show da Celebration Tour, preciso reconhecer meus filhos incrivelmente talentosos que me sustentaram ao longo dessa jornada, cada um trazendo seu talento único para o palco, escreveu ela. Eles nunca pararam de praticar, nunca pararam de me incentivar e me apoiar. Mesmo enfrentando um dos maiores desafios de sua vida, Madonna permaneceu imensamente orgulhosa de seus filhos. O entusiasmo deles me manteve firme. Eles também estavam indo para a escola e ensaiando todas as noites. Estou muito orgulhosa de todos eles. A história de David Banda ainda está sendo escrita e, embora o legado de sua mãe seja imenso, ele está provando passo a passo, palco após palco, que é muito mais do que apenas o filho de Madonna. Seja na música, na moda ou no futebol, ele está trilhando seu próprio caminho com determinação e autenticidade. Sua trajetória também é uma prova do poder do amor sobre a biologia. Não se trata apenas de quem traz uma criança ao mundo, mas de quem a cria, acredita nela e a apoia em cada desafio. Você concorda que o verdadeiro pai ou mãe é aquele que dá amor, não apenas a vida? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias. Até a próxima!